Eu sou o professor Guilherme e nesse vídeo nós vamos corrigir a seguinte questão. Nos exercícios abaixo, ache dy dx por diferenciação implícita e calcule a derivada no ponto indicado. Nós vamos supor em cada item que y é uma função de x pelo menos próximo dos pontos onde a gente quer calcular a derivada. E o nosso objetivo é determinar quem é y' de x em cada item e depois determinar y' de x no ponto dado. Bom, a técnica consiste em derivar dos dois lados com relação a x. Então, aplicando a derivada do lado esquerdo e agora aplicando a derivada com relação a x do lado direito. Vou usar a propriedade e distribuir a derivada para cada uma das parcelas. E agora nós vamos calcular as derivadas. A primeira derivada, a gente tem um produto de duas funções, x3 e y3 também é uma função de x, porque y é uma função de x. Então nós vamos usar a regra do produto. É a derivada da primeira função multiplicado pela segunda função mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Então vou fazer aqui a parte a derivada com relação a x de y3, que a gente tem que enxergar y3 como uma composição de funções. A gente tem duas funções envolvidas ali. X elevado a 3, que é uma função de x, e y, que é uma função de x. E y está dentro da função x3. Quando a gente substitui y por x, troca x por y na função x3, a gente obtém justamente y elevado a 3. Então, y está dentro da função x3. Então, nós vamos utilizar a regra da cadeia. A função de fora é x elevado a 3. A derivada da função de fora é 3x ao quadrado. Mas nós vamos calculá-la na função de dentro. Então, no lugar de x, nós vamos colocar y. Então, isso é a derivada da função de fora calculada na função de dentro. E a regra da cadeia diz ainda que a gente tem que multiplicar pela derivada da função de dentro. Então, isso é 3y2 vezes y'. Bom, tudo isso menos a segunda derivada é a derivada de y com relação a x, que a gente indica simplesmente por y'. Tudo isso igual a derivada de x com relação a x, que é igual a 1. Nosso próximo passo é isolar y'. Y' aparece nessa parcela e nessa parcela. Essa outra parcela que eu marquei de verde vai para o outro lado com o sinal de menos. Então, colocando y' em evidência nas parcelas que eu marquei de amarelo, nós vamos ter x3 vezes 3y ao quadrado menos 1. Tudo isso é igual a 1 menos 3x2 vezes y3. Então, y' é igual a 1 menos 3x2 vezes y3. Tudo isso sobre x3 vezes 3y2 menos 1. No ponto 0, 0, que é o ponto pedido nessa questão, nós vamos ter que a derivada de y com relação a x é igual a 1 menos 0, substituindo x e y por 0, sobre 0 menos 1, que é igual a 1 sobre menos 1, que é igual a menos 1. Bom, letra D. De novo, derivando com relação a x dos dois lados. Usando a propriedade de que a derivada da soma é a soma das derivadas, eu vou distribuir a derivada para cada uma das parcelas. Pronto. Agora nós vamos fazer o cálculo das derivadas nessa próxima linha. Derivada de x3 com relação a x é igual a 3x2. Menos, agora nós vamos calcular a derivada desse produto.
3x2, que é uma função de x, e y, que é uma função de x. Vai ficar a derivada da primeira função, 6x, vezes a segunda função, mais a primeira função, multiplicado pela derivada da segunda função. A segunda função é y, a derivada de y com relação a x é indicada por y'. Mas agora nós vamos calcular a derivada que eu marquei aí de amarelo. Bom, de novo nós vamos utilizar a regra do produto. Primeira função vai ser 3x, segunda função y ao quadrado. Então, utilizando a regra do produto, isto é, a derivada da primeira função, 3, multiplicado pela segunda função, mais a primeira função. Agora, de novo, nós vamos utilizar a regra da cadeia para fazer a derivada de y2 com relação a x. Temos que enxergar uma composição em que y, que é uma função de x, está dentro da função x ao quadrado. Então, vamos utilizar a regra da cadeia. A gente deriva a função de fora, que é x ao quadrado, só que a gente vai calcular essa derivada na função de dentro, trocando então x por y. E agora a gente vai multiplicar pela derivada da função de dentro, que é a derivada de y com relação a x. Então, 2y, y'. Então, utilizei a regra do produto. E do lado direito, a gente tem derivada da função constante 26, que é zero. Bom, então o próximo passo é isolar y'. Vamos eliminar esses colchetes primeiro. Pronto. Então agora nós vamos observar que aparece y' nessa parcela e nessa parcela. Então vamos colocar y' em evidência. Antes disso, é possível observar que todas as parcelas têm o fator 3. Então podemos dividir toda essa equação por 3. Então dividindo por 3, vai ficar x2 menos 2xy menos x2y' mais y2 mais 2xy'. Pronto. Agora sim, essa parcela e essa parcela possuem y'. Eu vou colocar y' em evidência. Vai ficar menos x2 mais 2xy. Todo o restante vai para o lado direito com o sinal de menos. Então, nós vamos jogar essas parcelas de verde para o lado direito, trocando o sinal. Menos x2 mais 2xy menos y2. E agora a gente consegue isolar. Y' é igual a menos x2 mais 2xy menos y2. Tudo isso sobre menos x2 mais 2xy. E o próximo passo é calcular a derivada no ponto pedido, que é o ponto 2,3. Então, no ponto 2,3, nós vamos ter que y', e nós vamos substituir x por 2 e y por 3. Menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 3, menos 3 ao quadrado. Tudo isso sobre menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 3. Bom, então no numerador a gente vai obter menos 4 mais 12 menos 9. Isso mesmo. E no denominador a gente vai obter menos 4 mais 12. Bom, então no numerador nós vamos obter menos 1, que é 12 menos 4 menos 9, vai ficar 12 menos 13, que é menos 1. E no denominador nós vamos obter 8, resposta menos 1/8.